depois de Almir ter falado sobre todas essas questões, acho que a gente só vai complementar alguns pontos e relembrar alguns fatos sobre o HIV. O objetivo de hoje dessa webinar não é estar entrando em detalhes, mas trazendo pontos que são importantes nessa luta de mais aí de cerca de 40 anos contra o HIV, contra a transmissão do HIV, mas nessa luta a favor das pessoas que vivem com HIV, e das pessoas que vivem com AIDS. Então, a gente vai falar um pouquinho desse cuidado integral. A gente tem falado disso, aqui em Sergipe, pelo menos, há mais de 2 anos. E desse cuidado integral, dessa necessidade do cuidado integral, da necessidade disso estar na atenção primária. A gente sabe que a atenção primária é sobrecarregada por vários programas, mas as pessoas estão no território. Então, esse cuidado, para ser efetivo, ele precisa se dar no território. Então, eu vou trazer alguns pontos desses anos aí de pandemia de HIV. A gente vive uma grande pandemia, a Covid-19 aí, que ainda nos traz preocupação com as novas ondas, mas temos o surgimento da monkeypox como uma doença de transmissão em vários continentes, mas temos essa infecção que há 40 anos também tem um comportamento pandêmico. Então, as doenças surgem, assim como tem essas doenças hoje, e teve, há cerca de 40 anos, toda essa discussão de que doença, de que vírus está causando isso, diferente das tecnologias que a gente tem hoje. A gente tem um vírus que teve uma dificuldade de ser identificado, da família dele só tinha sido descoberto o HTLV, por isso que por muito tempo ficou chamado de primo do HIV, mas o HTLV ele era o único que tinha sido, e ainda mesmo assim, sem ter uma doença atribuída. Então, a gente tem todo esse longo percurso aí, e essa pandemia, ela tem se transformado ao longo do tempo. E ela ocorre de forma diferenciada, e a equidade ela deve ser buscada para diminuir, para dirimir os grandes problemas da epidemia de HIV. Apesar de termos no país medicamentos disponíveis, o programa de HIV, graças em muito à luta da sociedade civil, se conseguiu avançar muito, e sanitaristas também que estiveram envolvidos desde o começo dessa luta, apesar de tudo isso, de medicamento, de prevenção, seja a prevenção com o uso dos preservativos, seja a prevenção combinada utilizando os métodos farmacológicos, seja o tratamento universal disponível, seja a testagem com teste rápido, diagnóstico, distribuído para toda a rede. Apesar disso, a gente sabe que existem grandes iniquidades no cuidado à pessoa vivendo com HIV. Pessoas que morrem sem descobrir que tinha HIV. Ou quando descobrem semanas antes de morrer, porque descobrem a doença muito tardiamente. E pessoas que frequentaram unidade de saúde, as pessoas sabiam que estavam doentes de alguma coisa, que estavam perdendo peso, que estava tendo muita doença, muita infecção, e mesmo assim não foi vista pelos serviços de saúde da sua localidade. Por isso, que para garantir uma equidade, a gente precisa de pensar nesse cuidado integral em todo o território. Então, é importante, para não esquecer, é sempre bom lembrar, que a doença ela passa a ser descrita lá em 1981, descrita dessa forma mais organizada, o isolamento do vírus aí só se dá lá em 83, para a gente ver como é diferente de hoje, Hoje a gente consegue identificar com mais rapidez o vírus. E graças à pandemia de HIV,
muito, né, que se avançou nas tecnologias de segurança, né, a gente tem justamente pela infecção pelo HIV, né? Segurança na doação de sangue, né, vem muito da discussão da transmissão vertical do HIV e segurança do paciente também e do profissional. A gente tem, né, o HIV-1 é o vírus que mais circula, né? Sendo que na África Ocidental a gente tem o HIV-2 também, que são bem similares, pequenas diferenças aí, e tem uma diversidade no seu genoma. O HIV-2 é relativamente menos eficaz no início da infecção, a doença do HIV-2 é mais lenta. Mas o HIV que a gente tem predominante aqui é um. Aqui é só um documento histórico, né, mostrando aí, a gente está falando de HIV, de AIDS, mas assim, os primeiros casos foram descritos pela observação de doenças oportunistas. Então, pessoas que tinham uma doença que não era muito típica, a pneumonia ou pneumocistis, né? Então, essas descrições tiveram muita importância. Então, descrever casos, estar atento para o território é fundamental para que a gente consiga até identificar novos cenários, novos vírus, novos agentes infecciosos, novas situações de saúde. Né? Aqui é um cluster, né? Um conjunto aí de casos com sarcoma de Kaposi e pneumocystis carinea, né? Em HSH, residente de Los Angeles. Então, essas descrições, né, de casos, que se a gente for pensar na literatura, as descrições de casos, elas têm pouco impacto quando a gente pensa em qualidade de estudo, só que quando eles são os primeiros, né, quando eles trazem a novidade, eles são fundamentais. Então, a partir da descrição de casos, né, a gente consegue ter, de fato, qualidade e a gente começa a ter, de fato, informação ali que vão ser bastante relevantes. Então, a AIDS já teve um rosto, já teve uma cara, né? Então, isso trouxe um estigma para a doença. Né? Grandes artistas mundiais, nacionais, políticos, escritores, né, faleceram, e anônimos, né, faleceram de AIDS. E muitas vezes tiveram, né, sua intimidade meio estigmatizada no ambiente. Né? Então, a gente teve, assim, né, Cazuza, né, ficou bastante exposto, né, e com mensagens nada generosas, né, ao valor desses artistas. E por que discutir isso na atenção primária? Né? E aí a gente vem para conceitos básicos da atenção primária. A atenção primária é o primeiro nível de atenção, né, nesse desenho que a gente tem da atenção à saúde no mundo e no país também. Né? E é um conjunto de ações, tanto no nível individual como no nível coletivo. Abrange ação de promoção e proteção e prevenção de agravos. Então, tudo isso que a Almi falou, das questões de PrEP, PEP, uso de preservativo, são ações de promoção, de proteção e de prevenção da infecção pelo HIV. Então, isso precisa estar incorporado na rotina. A gente fala de PrEP já, né, há anos aí, há meses pelo menos, mas ela de fato ainda não consegue estar implantada com todos os seus componentes na atenção primária. Apesar de já estar disponível, qualquer médico ou enfermeiro da atenção primária pode prescrever, mas não é só prescrever, é prescrever e acompanhar, e se responsabilizar por aquele cuidado, né? Pegar nas unidades dispensadoras de medicamento, né? Como me falou, vai estar sendo mais publicizado isso já é publicizado, mas será mais ainda. Você não tem, não. É o Zoom. Se tivesse o Zoom, ele não aparecia aquela... Além disso, né, o diagnóstico também está na atenção primária, né, que é o teste rápido. Onde se faz diagnóstico de HIV? Se deveria fazer no cuidado primário. Alguém, quando faz num serviço especializado no hospital, é alguém que está tendo diagnóstico tardio. O tratamento, aí a gente tem ações que ainda são concentradas, né, aqui no estado. A gente tem estados brasileiros
que já fazem um tratamento sob supervisão, um tratamento compartilhado com a unidade básica, ou alguns, né, que é o médico da atenção primária que faz o tratamento. A nossa proposta é que os pacientes descobertos pela APS sejam acompanhados, sejam seguidos também pelo médico e pela equipe da atenção primária, é fundamental, né? E, além disso, né, a reabilitação, o cuidado pós-internação, porque tem que lembrar que o serviço especializado que a gente tem, né, a gente tem atendimento no HU, tem algumas pessoas que fazem atendimento privado, mas temos o SEMAR, a gente tem um quantitativo grande de pacientes, eles não precisam, eles nem conseguem ser vistos com frequência pelo centro de referência, porque ele foi criado num momento, né, onde você tinha um número estável de pacientes, as pessoas morriam de AIDS, né? E com isso havia uma manutenção de um número de pacientes relativamente estáveis. Com a melhoria da terapia antirretroviral, né, a gente vai ter pessoas que vão usar antirretroviral por décadas e décadas e décadas e vão morrer, né, idosos, né, com as complicações que todas as pessoas que também vivem sem HIV, né, possuem. Então, a gente precisa entender isso, que o cuidado da pessoa vivendo com HIV, ela deve ser um cuidado que deve estar na atenção primária e em todo lugar. Ela não pode estar restrito a um centro de referência. O centro de referência e os especialistas têm muita importância no HIV? Tem. Mas para algumas situações, para uma mudança de terapia antirretroviral, mas para o acompanhamento, né? Para a pessoa ser vista, né? Identificar que se está com Covid, identificar se é hipertenso, se é diabético, tudo isso é no segmento da atenção primária. E, né, sem dúvida nenhuma, apesar de toda a fragilidade que a gente tem, porque a gente sabe que a rede de atenção primária, muitas vezes, ela é sucateada, né? Preocupa-se muitas vezes com construção de grandes obras, né? Mas a atenção primária é uma unidade básica de saúde, às vezes, num prédio alugado, numa casa alugada, uma casa super adaptada, uma escola que mal funciona. Então, isso o gestor municipal também tem que estar atento. A gente precisa ter uma atenção primária que tenha estrutura e tenha ambiência para que essa pessoa identifique que ali é um serviço de saúde, né, que sejam lugares fixos, e que sejam lugares de fácil acesso, né, e de uma boa acessibilidade de maneira geral. Então, a atenção primária é esse local que a gente precisa colocar na cabeça que o cuidado para o HIV, ele se dá nesse ambiente, né? Ele deve se dar nesse ambiente, porque tudo para esse cuidado está lá. Talvez só não o tratamento, a introdução do tratamento, né? Mas se preocupar em encaminhar esse paciente para ser tratado, de preferência, né, o medicamento ele deve ser iniciado nos 7 dias após o diagnóstico, né? Essa é uma luta, quanto mais cedo, né? A gente já ouviu de equipes de atenção primária dizendo, não, foi para tal serviço e disseram que até 3 meses pode introduzir. Não, não tem isso de até 3 meses, né? Havia uma leitura que isso deve ser introduzido em 3 meses, não é até 3 meses, né? Se for possível, você colher o CD4, a carga viral, e no outro dia a pessoa já está apta, já está querendo, já está entendendo o que é a terapia antirretroviral e apta a utilizá-la, porque também é isso, você tem que... Não adianta também introduzir a terapia antirretroviral sem a pessoa saber o que está tomando, saber por quanto tempo, né, que é para a vida inteira, saber da importância da adesão ao tratamento. E a atenção básica, né, quando ela está bem estruturada, ela consegue atender a maior parte das demandas de saúde do indivíduo ao longo da vida, né? Então, ela atua de forma sistemática. A gente fala atenção primária, ela é muito importante, né? Às vezes a gente fala, tem muita rotatividade de médicos ou de enfermeiros, mas se a gente tem uma atenção básica bem estruturada, né? É bom que tenham profissionais fixos, isso dá segurança aos pacientes, né? Às pessoas que fazem acompanhamento, mas se você tem uma estrutura ali bem organizada, as pessoas, independente de quem estiver naquele momento, né, do profissional de saúde, ela confia naquele espaço, né? Isso empodera os indivíduos, as famílias.
Então, só relembrando um pouquinho, né, do HIV, que é um retrovírus, né, ele tem um genoma composto por 2 cópias simples de RNA, é semelhante, né, e a essa provável aí filogenética com o vírus da imunodeficiência símia, né? Ele infecta células de defesa e isso vai provocar infecções que podem ter um longo período de latência, mas que lentamente vai causando degeneração progressiva. Então, quanto mais cedo você descobre que tem um HIV e mais cedo você trata, você faz com que esse processo aí de degeneração lenta, de lesão de vasos, lesão de tecidos, ela aconteça menos, né? Então, por ela causar essa degeneração lenta e progressiva, né, as pessoas que vivem com HIV que não são tratadas acabam tendo maior risco, além das doenças infecciosas oportunistas, de desenvolver algumas neoplasias. Então, é um vírus que tem um alto índice replicativo, né? Então, isso é fundamental a gente entender. Não é um vírus que dá para tomar o antirretroviral quando quer, né? Você tem que tomar diário, regular. E a simplificação dos esquemas com 2 comprimidos por dia, ou 1 comprimido por dia, né? Dependendo, né? O esquema preferencial hoje estão com 2 comprimidos, ele tem uma queda, né, no abandono ao tratamento, então ele aumenta a adesão, mas a pessoa precisa entender da importância, que ela vai estar tratando uma infecção assintomática. Porque se a gente não fornece, né, se a gente deixa o vírus sem tratar ou tratando irregular, a gente tem uma alta taxa de mutação e isso, né, gera resistência aí. Isso é conhecido há muito tempo, né? Existem várias possibilidades de mutações em um único dia, se esse vírus ele fica disponível. E se ele fica com doses irregulares de medicamento, vai selecionando, né, alguma dessas mutações, e com isso a gente pode ter a resistência aos antirretrovirais. Então, tem conceitos que é muito importante a gente do dia a dia estar sabendo, assim, não é uma coisa automática tratar o HIV. A gente tem que entender isso, né, que o vírus tem uma mutação muito grande, né? Ah, não estou sentindo nada, posso parar de tomar medicamento? Hoje não. Há até, né, vários estudos que têm saído agora, que talvez você consiga ter uma simplificação de esquemas, que seria diminuir o número de drogas utilizadas nos esquemas, né? Partir para 2 drogas, mas tudo isso tem critérios e ainda não é uma realidade para todos. Então, durante a viremia primária, o vírus é muito alto. Então, o que a Almir Santana falou nesse instante, olha, a gente tem que estar atento para a infecção aguda. A infecção aguda se passa, não é? Passa-se nas equipes de saúde com muita frequência e nos pronto-socorros, só que não são detectadas, que são as doenças febris, virais, que podem causar exantema, podem causar linfadenomegalia, cefaleia, às vezes até uma meningite viral, né? Então, por que é importante? Porque essa fase da doença é uma fase de alta carga viral. Então, quanto mais vírus eu tenho, mais possibilidade, mais risco de transmitir eu tenho, né? Então, o título de vírus infectante, ela cai naturalmente. Então, o organismo, depois dessa fase aguda, se não tiver tratamento, ele vai cair, vai tentar se estabilizar ali para sobreviver, né? Essa luta aí entre a defesa do organismo e a sobrevivência do vírus. Mas vai ter sempre uma replicação viral ali nos tecidos linfóides, né? E vai ter esse ponto de equilíbrio. Mas a gente tem que entender isso, que o HIV ele nunca está numa latência verdadeira, ele nunca está paradinho lá. Como acontece com o Mycobacterium tuberculose. O Mycobacterium tuberculose ele pode estar numa latência mesmo, só a infecção, né? Mesmo assim, hoje a gente trata a infecção na maioria dos casos. Só que, inclusive, numa pessoa vivendo com HIV, né? Então, a latência verdadeira ela não existe no HIV. Então, ele sempre está sendo produzido, sempre está destruindo linfócito, sempre está causando lesão em célula, se não tiver sendo tratado adequadamente. Essa é uma imagem super clássica, né? Essa imagem aí é desde o século passado, né? Mas a história natural dessa doença, quando a gente não interage
com ela, com medicamentos, com diagnóstico precoce, é essa mesma, né? A gente tem em amarelo aqui um CD4, né, que é o nosso CD4 ali, geralmente acima de 800 nas pessoas, mas tem um nível flutuante. Tem pessoas que têm 500 no seu estado normal. Então, quando você tem a carga viral na fase aguda, você tem uma queda mais abrupta aqui de linfócitos TCD4. Depois vai ter uma estabilização e vai passar por anos. Esses anos podem ser poucos anos ou muitos anos, vai depender do tipo de progressão que a pessoa vai ter essa doença. E vai passar para a fase assintomática ou oligosintomática, né? Às vezes com infecções respiratórias frequentes, né? E isso vai com herpes, né? Isso aí vai... A carga viral depois desequilibra, vai aumentando e o CD4 vai caindo. Então, o grande objetivo é você pegar o mais cedo possível, para que a gente não tenha, né, de fato, as consequências que essa infecção vai trazendo ao longo dos anos. Então, quanto menor o CD4, mais suscetível é essa pessoa e mais perto de uma imunidade nula as pessoas estarão. E, infelizmente, descobrimos ainda pessoas com CD4 de 50, de 40, né? Pessoas que estão super imunodeprimidas. E, às vezes, essas pessoas têm esse diagnóstico e demoram 3 meses, quando conseguem, para começar a tomar o medicamento, né? Ou internam, tem um diagnóstico e saem sem o tratamento, né? É claro que o tratamento do HIV não é a prescrição do medicamento, né? O tratamento do HIV é a compreensão pelo paciente da importância do seu tratamento, o que aquilo significa, e uma articulação e uma vinculação com a equipe para garantir que esse tratamento ele seja contínuo, né, e que ele não seja abandonado em momento nenhum. Isso inclui, né, a todas as pessoas que vêm com HIV, né, e deve ser reforçado muito na gestante, né? A gestante e a puérpera, né, a gestante, quando ela descobre o HIV no momento do parto, ela adere ao medicamento, porque sabe da importância, né, quando é passada essa importância para diminuir o risco de transmissão materno, né, vertical, né, da mãe para a criança durante o parto, a amamentação e gestação, mas após, né, o parto no puerpério, muitas vezes com as ocupações com a criança e com as preocupações com a criança, acaba abandonando esse tratamento ou usando de maneira irregular. Então, a equipe precisa estar em cima, dando orientações, colaborando, informando essa paciente. Então, vai tendo essa perda progressiva do CD4, a maior parte dos pacientes, como eu falei, vai assintomático por anos, alguns, né, raros aí, praticamente conseguem não progredir, né, que são os não progressores, mas esse é um fato lento, mas tem uns que rapidamente, após a infecção, já adoecem, que são os progressores rápidos. Por isso que é importantíssimo ter o diagnóstico o mais cedo possível, que a gente não sabe como é que esse paciente... E introduzir o medicamento, porque a gente não sabe como a pessoa vai evoluir. Então, eu vou falar rapidinho aqui da infecção aguda, porque a Almi já falou bastante também. Ela pode ocorrer nas primeiras semanas após a infecção, tem uma replicação intensa nos tecidos linfóides do HIV, a carga viral é altamente, é alta, né? Cresce rapidamente e é altamente infectante essas pessoas. Depois disso, né, a gente tem uma persistência de sintomas, que podem ser sintomas gripais, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, né? Que às vezes são infecções comuns e que a gente não detecta. Então, saber a história sexual, a história de exposição, pode nos ajudar bastante a direcionar e a pedir um HIV para essa pessoa também, ou fazer um acompanhamento posterior. Aí, se teve uma exposição reconhecidamente de risco, né, fazer a carga viral, porque nessa fase o teste ainda pode ser negativo, a sorologia. Pedido de Milena para especificar no setor e a data da visita. A gente tem... aqui é um quadro mais clássico, aqui um exantema, parece até meio sarampo, né? Um exantema
generalizado aqui. Pode ter vesículas, né? Sinais sistêmicos, né? Pode parecer dengue. Então, e pode ser infecção retroviral aguda. A latência clínica, né, que a gente falou, onde as pessoas permanecem algum tempo assintomáticas, mas é uma latência só clínica, não é uma latência real, como a gente já conversou, né? E aí a gente pode ter sintomas variáveis aí, né? Mas a gente vê muitas pessoas que internam, né, no US, em outros hospitais regionais também, que já vêm com sintomas constitucionais ao longo do tempo. Às vezes, pacientes que vão atrás de vários diagnósticos e não tem uma sorologia, um teste rápido que é realizado, né, ou pelo menos que deveria ser realizado em qualquer unidade básica. Né, que a equipe de saúde, quando vai para uma unidade mais periférica, deve levar junto com a vacina, não junto no mesmo local, mas deve se levar, assim como leva a vacina para esses locais, deve levar as suas caixinhas de teste rápido. Sempre sabendo que o teste rápido, o diagnóstico, você precisa levar os dois tipos de teste. Né? Sempre um confirmatório, porque você vai fazer um primeiro, dando positivo, você tem que confirmar. Não adianta fazer um teste só e deixar a pessoa para pedir sorologias depois. Não, você tem que fazer os dois testes e já confirmar o caso, já encaminhar para fazer a carga viral do CD4, para que já possa, o mais rápido possível, iniciar o tratamento. Então, às vezes, né, manifestações como eczemas de repetição, eczemas extensos, devem levar o clínico a estar pensando, né, na possibilidade de HIV. O herpes zoster, né, principalmente no jovem, não é comum. Hoje, infelizmente, né, apesar dessa recomendação, não tem sido seguida aqui. Pessoas que têm monkeypox, ou mpox, né? As pessoas que têm mpox precisariam também estar colhendo HIV, né? É muito importante. E principalmente pelo fato agora, né? A gente já tem 14 óbitos no Brasil e a maioria dos óbitos tem sido associadas às pessoas que vivem com HIV, né? Então, pessoas que inicialmente têm lesões simples, mas que as lesões vão progredindo com o tempo e tem levado a óbito. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Esse cenário novo que tem, que é essa co-infecção HIV com mpox. E aí outras coisas, né? Onicomicose de difícil tratamento, extensa. É claro, onicomicose sempre é de difícil tratamento, né? Mas quando você tem várias unhas de pé, né? Então você deve chamar atenção e fazer uma, né? A sorologia hoje não é mais mistério. Está na unidade básica de saúde. Né? Então, a gente tem marcadores clínicos como emagrecimento, manifestações cutâneas, lesões cutâneas inespecíficas, tudo isso deve ser, o HIV deve estar nessa investigação. Mas, além disso, claro, todo paciente HIV positivo, ele tem que ter, né, inicialmente, sua carga viral e seu CD4. O linfócito CD4, né, quando eles, independente da carga viral que você tenha, se ele está muito baixo, ele é um fator de risco para progressão para AIDS e para morte, né? Pessoas que descobrem HIV tardiamente, com CD4 baixo, eles têm um risco, são pessoas que têm um risco maior de morte e desenvolver doenças graves. E a carga viral, né, é fundamental para a gente avaliar tratamento. Então, pessoas que iniciam o medicamento, a gente espera que em 8 semanas ela já esteja com sua carga viral indetectável ou muito perto disso. Então, deve-se, né, ter esse alvo na terapia antirretroviral. Não é só baixar, é torná-la indetectável. Na AIDS, né, a gente tem falado muito hoje, né, eu, pelo menos tenho falado muito aqui, e sempre citado pessoas que vivem com HIV, AIDS, né? Então, são pessoas que vivem com HIV, né? Não é soro positivo, né? Devemos não utilizar, evitar utilizar todas as outras nomenclaturas, né?
HIV positivo, né? Paciente HIV positivo, não. Não é paciente, é uma pessoa, né? Uma pessoa que vive com a infecção pelo HIV. Então, a gente vai ter queda de CD4, vai começar a ter doenças também que podem manifestar. Esperávamos, né, que isso fosse uma raridade, mas, infelizmente, na nossa prática, aqui no Estado, né, diariamente temos pessoas internadas aí, né, com doenças oportunistas ou doenças definidoras de HIV/AIDS. Essa é uma imagem clássica aqui, que fala da carga viral do CD4. Então, o CD4 é a distância para o barranco aqui. Esse barranco pode ser uma doença oportunista e o óbito. Então, quanto mais o CD4 está baixo, né? Quanto menor o CD4, está mais fácil daquela pessoa ter um desfecho ruim. Então, por isso que é importante descobrir as pessoas longe desse abismo. Porque a carga viral é a velocidade desse trem. Então, se ele está aqui, perto do abismo, com CD4, né, baixíssimo, de 40, de 20, e tem uma carga viral altíssima, então a velocidade está muito rápida, ele chega muito rápido. Por isso que a gente precisa tratar o mais rápido possível, né, de forma responsável. Eu sempre falo isso porque não é... Porque tem gente que prescreve o antirretroviral e nem fala para o paciente que está prescrevendo antirretroviral. Isso não adianta nada. Porque você vai, tudo bem, dar antirretroviral alguns dias, mas depois ele vai para casa e nem vai saber o que está usando, vai acabar o potinho e não vai mais pegar e vai ficar em abandono e vai ter tido um risco de resistência. Então, a terapia antirretroviral, né, ela é muito importante, ela evoluiu bastante nesses, né, principalmente da década de final do século passado, né, da década de 1970 e 90, né, principalmente em 97, começou a evoluir, e nessa última década a gente tem, de fato, medicamentos muito bons, né, que conseguem controlar o HIV e com poucos efeitos adversos. Então, a gente teve uma grande evolução, desde uma época que só tinha um AZT ali, que era um antiviral, que tinha sua utilidade, mas que não conseguia reduzir letalidade, né? Em 96, 97, que a gente tem essa terapia HAART, né, que é altamente potente, que é a TARV, só que a gente tinha medicamentos que tinham muita toxicidade. Hoje, não, né? A gente tem medicamentos e esquemas mais simplificados e com menos toxicidade. Então, o objetivo, né, da terapia antirretroviral é reduzir a morbidade e a mortalidade. Então, esse é o fundamento. Por isso que é importante que isso se faça antes. Por isso que não se deve perder tempo. Para melhorar a qualidade de vida, para reduzir a carga viral no plasma. Isso previne a transmissão do HIV, e de forma individual, mas coletiva também. Isso diminui a carga viral do HIV nas transmissões no mundo, né? Isso previne a resistência aos medicamentos e melhora a função imunológica. Então, mas, infelizmente, a TARV, né, a terapia antirretroviral, ela não é curativa. Então, ela não cura. O início imediato é recomendado para todas as pessoas que vêm com HIV/AIDS, independente do seu estágio clínico ou imunológico. Então, o mais cedo possível. Mas é preciso que as pessoas entendam o que é a TARV e queiram também utilizar, e se comprometam com isso. Então, a gente tem esse papel aí, não de prescritor, né, mas de orientador, de convencer e de estar tirando dúvidas aí ao longo do tempo. Então, o paciente, quando a gente descobre na atenção primária, mesmo que a gente não vai introduzir ainda, a gente pelo menos já vai começar a falar sobre TARV, que tem remédio, que o remédio é importante e que ele vai ter que usar o remédio, por enquanto, para toda a vida. Então, ela deve ser iniciada, deve ser informado aos pacientes dos grandes benefícios, né, de alguns riscos de efeitos adversos, está aberto para receber esses efeitos adversos, né? Está alerta para os medicamentos que que o paciente já utiliza, para ver se não tem interação, né? Mesmo que venha prescrito, né? Porque às vezes o médico especialista vai, prescreve e nem sabe que o paciente tem outro medicamento, usa algum anticonvulsivante, tem algum efeito ali que precisa ser avaliado. Então, deve ser enfatizado que a TARV, uma vez iniciada, ela não deve ser interrompida e, né, em nenhuma situação deverá
qualquer tipo de coerção para o início da TAF. Então, também não tem que entrar de qualquer jeito, obrigar o paciente, porque não adianta. A gente tem que convencer, até porque quem vai tomar é ele, né? No caso das crianças, né, os pais ou os cuidadores que irão estar fornecendo. Então, a terapia ela não cura, mas tem se discutido muito a cura do HIV, né? É diferente das vacinas, né, que a gente conseguiu, né, bons resultados para os outros vírus, né, como o da Covid, rapidamente. Para o HIV, temos sempre esperança, sempre descobertas que ajudam a pensar uma possível, né, nova vacina ou novo tratamento que vai levar, mas não temos nada definitivo. Então, aconteceram casos de cura do HIV, mas casos que geralmente foram efeitos adversos, né? Esse homem, né, desse cartaz aqui da época, né? Esse homem se curou da AIDS, né? Na verdade, ele já faleceu, ele tinha, né, uma leucemia, fez um transplante, na busca desse doador, buscou-se um doador que não tinha um receptor, né? Que era recessivo para o receptor do HIV, e com isso, né, ele teve um tratamento antirretroviral que primeiro zerou sua carga viral, um tratamento intensivo, depois o transplante, e aí ele conseguiu ficar sem terapia antirretroviral e sem ter infecção pelo HIV, né? Então ele foi considerado curado dessa forma. Alguns outros, né, seguiram esse mesmo modelo, mas isso é um efeito adverso, na realidade, ainda. Não é um tratamento para todos, tanto que a leucemia dele voltou e ele faleceu, né, depois. Mas isso ajuda a pensar em possibilidades, né, em drogas que possam estar atuando. Então, essas descobertas, tanto que tem sido tentado muitas coisas nesse sentido, é importante. Então, às vezes a imprensa é muito otimista, né? Charlatão existe também para todos, né? Então, às vezes é uma fruta, às vezes é algum tipo de religião que promete cura. Então, tudo isso deve ter bastante cuidado. E é um risco de abandono de tratamento. Então, a gente tem que trabalhar também com esse olhar para a nossa comunidade. Então, os maiores obstáculos para a cura é a maior barreira que a gente tem é a latência viral. É que o vírus não está só no sangue. Então, o vírus está nas nossas células, no nosso fígado, na próstata, né? Então, ele está em santuários que os antirretrovirais não conseguem agir, né, de forma tão eficaz. E essa grande variabilidade humana, né? Então, tem idade, gêneros, tem com a infecção, né? Então, tem várias características do hospedeiro que acabam o material genético do indivíduo. Então, esses santuários virais, geralmente, eles são de difícil acesso para a coleta de informação nos estudos. Tipo, eu estou usando antirretroviral com uma carga viral indetectável por anos e anos e anos. Como eu consigo provar que eu não tenho mais o vírus? Né? Aí eu teria que fazer biópsia de tudo que é lugar para tentar achar o vírus. E não existe um método, ainda que se considere um padrão ouro para isso, né? Vou biopsiar cérebro, né, baço, trato genital, né, gânglios, para tentar identificar a presença do vírus. Então, nem sempre isso é comum. Então, a maioria dos estudos, quando suspende o medicamento, né, as pessoas retornam a ter sua carga viral. Então, as células, né, os linfonodos, células do sistema retículo endotelial funcionam como bons reservatórios para HIV, né? Então, alguns modelos que tentam estudar, que estudam já, que aplicam substâncias, né, consideradas reversores da latência, quer dizer, são substâncias que agridem ali aquela região para que o vírus ele comece a se reproduzir, que ele saia dali e com isso o antirretroviral consiga destruí-lo. E quando a gente fala de cura, no HIV tem dois conceitos, pelo menos, que são mais básicos. A cura funcional do HIV é quando você, antes do tratamento, está cheio de vírus, depois você tem poucos, mas só que né, esse nível de vírus no sangue, ele cai, né, fica indetectável os exames, mesmo após longos tempos sem usar medicamento. Então, é quando você tem uma cura funcional. E a esterilizante é quando realmente você tem a certeza que você não tem mais, né, você suspende o medicamento e o paciente não teria mais. Então, a cura funcional ela tem sido discutida e, tem aparecido em estudos, né, a cura funcional, mas a cura esterilizante ainda é um desafio. Então, né, para a gente já começar a discutir os últimos pontos, né, é importante entender que a APS ela cumpre um papel fundamental na promoção do cuidado das pessoas vivendo com HIV, né, através de uma oferta de um acolhimento sem discriminação. Pessoal, e lembrar disso que a APS está no território, a APS tem que olhar para as coisas que tem no território. A gente vê que a população trans, né, principalmente as travestis, elas têm, né, muito problema de acesso aos serviços de saúde. Né? E a gente sempre vê aquele discurso, é muito agressivo, quer ser atendida logo. Mas por que será que quer ser atendida logo? Porque sabe que quanto mais tempo ela fica ali na frente, é mais gente olhando, é mais gente apontando. Né? Então é importante que o serviço esteja acolhendo essas pessoas, né, e entendam, né, seus riscos, não só riscos de HIV, né, seus riscos na saúde de maneira geral. A atenção básica ela pode favorecer esse vínculo terapêutico, né, promover uma participação ativa no autocuidado, ofertar uma atenção de forma mais integral e multiprofissional. E profissionais da APS qualificados no manejo de pessoas com HIV podem garantir esse suporte, né, para esse cuidado. Então, acho que isso cada vez mais a gente tem que avançar. Sair um pouco das palavras e cada vez mais ir para a prática, né? Que a gente saiba manejar essas pessoas, entenda a importância do cuidado dessas pessoas. Há algumas barreiras, né? No serviço de saúde, não vou nem falar aqui na atenção primária, né? Então, os estigmas, né? Às vezes a gente escuta até absurdos, né? De profissionais que estão na atenção básica, que são anti-vac, né? São anti-vacina. Quer dizer, se a gente vê de pessoas desse jeito, né? Trabalhando na atenção primária, com certeza são pessoas que têm muitos estigmas e discriminação para outras coisas também. Então pode ter tudo. Né? Então é muito importante, né, que a gente reflita esse papel no serviço de saúde. Então, estigma, discriminação e lutar contra isso. E tentar reconhecer isso nas práticas. Às vezes a gente é engolido, né, pelo racismo institucional, né, ali. Então, a gente sempre refletir sobre as práticas, tentar entender as demandas daquela nossa população do território. Ter testagem, né? Assim, a testagem só faz para gestante, só faz para pessoa com TB. Né? Então, tudo isso, não ter acolhimento, baixa resolutividade, né? A pessoa chega na porta, não, tem que vir tal dia, vá para pronto-socorro.
processos de trabalho pouco definidos. Então, para a gente pensar no cuidado com o HIV, é um cuidado que precisa ser bem definido e bem organizado. Assim como a PrEP e a PEP na atenção primária, né? Precisa estar organizado, as pessoas precisam saber como funcionam e como é o processo de trabalho nesses casos. E, é claro, né, os serviços, né, acima de sua capacidade, a gente vê que em muitos locais, né, a população ela não está cadastrada de forma adequada, que a gente não tem áreas cobertas totalmente por PSF, né, por estratégia de saúde da família, então a gente acaba tendo que absorver muita demanda e não dá tempo e não dá a oportunidade de você organizar o serviço. Então, os profissionais de saúde, eles devem, na atenção primária, oferecer testagem para HIV se qualquer pessoa que informa prática sexual desprotegida, né? Então, quem tem relação sexual desprotegida, pelo menos semestralmente, né? Se tem prática sexual anal passiva sem uso de preservativo, né, deve se testar quadrimestralmente, né, pelo menos 3 vezes. E trimestralmente para usuários de PrEP. Então, se a gente tem usuário de PrEP, né, um conceito básico em quem acompanha pessoas com PrEP é que de 3 em 3 meses tem que fazer o exame de HIV e procurar outras ISTs também, porque a gente sabe que são pessoas que estão mais suscetíveis. Nas pessoas privadas de liberdade, para aquelas equipes que são da saúde prisional, e pessoas que têm o diagnóstico de outras ISTs, né, a gente tem que, né, às vezes, descobre sífilis e não testa HIV. Descobre hepatite, está com corrimento e não faz o teste rápido de HIV. Um absurdo, né? E claro que, classicamente, as pessoas que têm tuberculose, logo no momento do diagnóstico, deve-se fazer o teste de HIV também. E aí as gestantes também entram, né, nesse segmento. Se tem os 2 testes positivos, e a unidade sempre tem que fazer os 2 testes, né? Se der um positivo, tem que testar o outro. Então, não vai mais mandar para a sorologia. Já vai para a carga viral e para o CD4. E para um acompanhamento, né, no serviço especializado. Então, para concluir, o importante é isso. Olha, AIDS e a infecção pela HIV, elas não têm mais uma cara. Elas estão presentes no território. Elas não estão sendo descobertas, né, só em serviços especializados. Elas precisam ser descobertas no território, onde as pessoas moram. Né? Precisam botar uma lupa para tentar achar essa infecção. E mesmo assim, temos descoberto ainda muitos casos de AIDS, né, casos já graves. Então, apesar de não ter uma cura, né, é importantíssimo, né, que a gente, como médicos e como profissionais de saúde, né, mantenha esse foco no diagnóstico e no tratamento precoces. Então, deve ser o grande foco da gente. Porque assim, né, essas pessoas, né, se elas tiverem a oportunidade de ter um diagnóstico e o tratamento precoce, elas estarão mais próximas da cura, né, quando essa cura chegar. Né? Então, a gente está atrás dessa cura. A ciência está atrás dessa cura. Então, a chance que a gente pode dar para essas pessoas é isso. Oferecer o diagnóstico, né, conseguir diagnosticar o mais cedo possível, conseguir introduzir o medicamento, conseguir que essa pessoa entenda a importância da adesão, né, porque com isso, né, a cura chegando, essas pessoas vão estar vivas para poderem ser beneficiadas por ela. Pessoal, era essa, né, a nossa mensagem de hoje, do Dia Mundial. E com essa frase eu encerro aqui também a nossa apresentação.